Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Batista e você está ouvindo o episódio número 31 dessa bagaça. Hoje é dia 29 de julho de 2020 e você deve estar estranhando que só eu me apresentei porque o nosso amigo Rodrigo fez o favor de formatar a máquina e não instalar o sistema operacional ainda, então ele não está disponível, não está available para esta gravação. Melhor assim, a gente só quer pessoa de bem aqui, não queremos vagabundo. E é isso aí. Então o episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é monitorar tudo que acontece numa empresa. Se você não sabe, existe uma galera aí que monitora tudo que acontece na empresa. Mas essa galera é do bem, né? Não é o hacker do mal que invadiu o seu sistema e tá vendo tudo que acontece. É uma galera supostamente do bem, porque eu trouxe dois convidados aqui pra gente bater um papo sobre isso. E eu não sei se eles são tão do bem assim. Eles têm cara de bandido e tudo mais. Mas enfim, daqui a pouco eles vão se apresentar, só pra dar uma introduzida aqui. A gente vai falar sobre o SOC, né? O Security Operational Center, que é basicamente um departamento aí dentro de uma empresa que é responsável por monitorar todas as atividades, listas e listas, etc., em busca justamente de saber se o ambiente está saudável do ponto de vista de segurança, né? Então é um pouquinho do que a gente vai falar no episódio hoje. Lembrando, episódio número 31, tá? Se você não ouviu o último episódio, vai lá no YouTube, no que passa, no Orkut, MySpace, escolhe aí uma rede social que a gente está lá em algum lugar, todas as plataformas digitais disponíveis, você escuta o episódio anterior e os outros, tá? Então, vamos começar a apresentar nossos convidados que estão aqui hoje, meus amigos Marcos Veides Pinto, vou falar o sobrenome, e o meu amigo Felipe Alves. Queria que vocês se apresentassem. Vamos seguir a ordem alfabética. Então o Felipe primeiro, depois o Veides. Se apresentem aí, fala um pouquinho de vocês, nome, o que vocês fazem hoje, pra onde vocês vão, etc. Beleza, Cássio. Aqui é o Felipe. Tô trabalhando na área de TI já estão uns 12 anos, mais ou menos. Especificamente com a área de security, parte de Blue Team, SOC, resposta a incidentes. Há mais ou menos 4 anos aí nessa empreitada. E, bom, é uma área que vem evoluindo bastante, né? Muita coisa mudando, muito monitoramento novo para ser aplicado, para combater aí, você até mesmo comentou aí, né, dos hackers maliciosos. E é isso aí. Show de bola. Muito prazer. Prazer não, né? Aliás, seja bem-vindo. Prazer, porque eu já te conheço. Seja bem-vindo, Felipe. Fala Obrigado aí, pelo convite aí. Imagina. Opa, eu sou o Marcos Veides, né? Darth Veides e Veides, Viades, Verdes, tudo possível. Tô na área de TI há um bom tempo, comecei dando aula, suporte, manutenção, né? Que o hardware para montar pros tios, família, cambal. Cara, quando você vê que o cara é bom quando o cara ele começou dando aula. Quer dizer que o cara ele é um nível pica. Foi o contrário, eu comecei dando aula, cara. Vou fazer o inverso. Eu manjava, gostava, daí, ó, quer dar aula? Tá desempregado porque sim, porque não? Bora lá dar aula. Daqui a 10 anos então vira estagiário. É o Benjamin Button, é o Benjamin Button da tecnologia, né? Pô, na capoeira, na época que eu fazia aula de capoeira, o apelido era Bill Gates, mano. Porque só eu mexer com informática na época. Faz tempo, hein? Faz tempo. Porra, velho. Faz mesmo. Velho. E aí foi, cara. E com segurança tô aí há 5 anos. E como Legal. você disse, o Felipe falou aí, estamos nessa empreitada de defesa, simulação de ataques, entendimento de segurança para melhorar o ambiente. Cara, legal. De novo, um prazer ter vocês aqui. Cara, amigos aí de ex-trabalho, no meu caso, né? Vocês continuam lá, mas enfim, é um prazer de novo ter vocês aqui. Nosso colega comum aí, o Barbezani, já participou aqui também do episódio. Aliás, você que tá ouvindo, vai lá ouvir o episódio sobre redes. Tivemos uma aula sobre redes além do 192 e 168, um episódio muito bacana. Na verdade, é o melhor episódio porque eu e o Rodrigo não falamos. Foi só o convidado que falou. Então foi um dos melhores episódios que a galera já estava cansada da nossa voz já. Bom, legal. Então o pessoal se apresentou aí. Sejam bem-vindos novamente aí, Veides e o Felipe. Vamos bater um papo descontraído aqui, bem bacana, sobre o SOC, né? O que é esse departamento e para que ele serve. Então, como eu introduzi, né? Basicamente é um departamento que monitora tudo o que acontece na empresa. E aí eu queria começar com uma pergunta aí para vocês. É tudo mesmo? Vocês monitoram tudo? Qualquer atividade digital ou não, né? Pode ser segurança física, câmeras, etc. Como é isso? É monitoramento ativo? É reativo? Dá um overview aí, explica um pouquinho, pensando que quem está ouvindo a gente nunca ouviu falar sobre o SOC, ou até quem já é experiente na área, né? Às vezes você
tem alguma coisa para acrescentar para esses caras também, né? Um overview pra gente. Vamos sempre manter esse ritmo de ordem alfabética. Então o Felipe começa e aí depois o Veides, eu complemento, enfim. A menos que o Veides queira dar aula, aí ele pode. Bom, eu posso começar falando, né, das principais atividades, assim, que... Até para dar uma resumida do que é o SOC, né? Uhum. Que eu posso citar algumas aqui, por exemplo, a prevenção, detecção, né, de eventos, a gestão e resposta a incidentes, né, que acho que é o core aí da atividade, e também a parte de avaliação de vulnerabilidades no ambiente, né, de infraestrutura, e o monitoramento, né? O monitoramento contínuo aí. Então, assim, a gente tem que estar monitorando tudo mesmo, principalmente os sistemas cores da empresa que a gente está atuando, né? Aquela porta de entrada mesmo, que pode ser alvo de atividades maliciosas. Então, acho que a fonte principal do nosso trabalho é log, né? Então, a gente precisa ter log de tudo aí, todos os tipos de rede, seja de firewall, seja de switch, seja de algum sistema na empresa. E você perguntou da forma reativa, né, ou forma proativa. Na verdade, eu acho que o SOC trabalha das duas formas, né? Tanto da forma proativa, de você estar buscando vulnerabilidades no ambiente, aplicando correções, sugerindo correções para os outros times, né? Para evitar um ataque. Então, poderemos considerar isso como proativo. E também da forma reativa, né? Que infelizmente a gente sabe que os criminosos aí estão a todo momento aí criando novos exploits, novas formas de ataque, de invadir o sistema. Então, infelizmente, em alguns momentos a gente tem que atuar de forma reativa, né? Depois que o incidente ocorreu, a gente fazer a contenção, a mitigação desse ataque. Então, acho que mais ou menos aí, se o Veides quiser dar um complemento aí. Pô, É legal, bem legal. dito. É bem dito isso aí, porque só que tem a parte ativa, a parte reativa, porque nós sempre trabalhamos com o que está acontecendo no momento. Assim, aprendemos com o passado, então nos defendemos com as coisas do passado e também nos prevenimos para o que pode acontecer. Tem muita coisa acontecendo no dia a dia, participo de diversos fóruns, nós participamos de diversos fóruns, de chats, e tem muita coisa acontecendo assim. Aquilo pode impactar o nosso negócio, nosso trabalho, nosso ambiente, então vamos trabalhar para mitigar algum risco. Mas há alguma. Não, se tem alguma coisa, tem 1% de chance, então vamos ver esse cara, vamos trabalhar e vamos proteger. Vamos nos proteger desse possível risco. Agora, não tem impacto nenhum, o negócio é, sei lá, de um flash. Digamos que ninguém mais usasse flash, tá bom, então não teria nenhum impacto. E a gente trabalha muito com não só a parte do que pode acontecer, do que tá do nosso ambiente, do que a gente vê de notícia, como assim, putz, e se aquele jogo mental de um brincando com o outro, se fizesse dessa forma, putz, ninguém falou disso, né? Ninguém. Vamos fazer um teste? Aí a gente faz um teste, a gente conversa. Será que é possível? E além da parte de softwares, será que por engenharia social, alguém entrando lá, de repente a catraca entrando de uma forma errada, né? Coletando algumas coisas assim, coletando uns crachás ou Piada parecida, interna. né? Área interna. E a gente trabalha dessa forma, então a gente tenta ver possibilidades para atuar na defesa. E assim, eu É, como atacante, o que eu posso fazer? Como pensar fora da caixa vai me ajudar? Então não é só ativo, não é só um computador, não é só um monitor, não é só a câmera. As pessoas. A gente pode ter proteção, investir milhões em proteção, mas se essas pessoas não estão cientes, não têm uma conscientização também, é um enorme risco. Eu digo até o maior risco. Tá? São as pessoas. Então temos que trabalhar também com isso. Não dá para ser um robô exatamente. no dia a dia, a gente tem que pensar muito fora da caixa, um pouco fora do contexto de segurança, pensar, putz, o que aquela pessoa pode fazer que é o risco? Se ela clicar naquele negócio, putz, vou estar protegido? E se tiver alguém seguindo? Tem um monte de coisa que a gente tenta pensar, né? Fora do padrão de softwares, de hardware. É bem Não, isso, tá? legal. Legal, legal. Você ia falar alguma coisa, Felipe? Não, eu ia só complementar mesmo. Você até fez a pergunta, né? Pô, será que o SOC tem que monitorar a parte física também? Realmente, algumas empresas, realmente, o SOC ele atua tanto na parte da segurança física, né? A parte de monitoramento de câmeras, de segurança física também. Pode ser algum invasor que entrou, fez uma engenharia social com algum analista, alguma recepcionista ali. A gente precisa também fazer essa busca, né? Pode fazer essa busca. Mas também a parte da segurança lógica, que eu comentei, dos equipamentos na rede, de sistemas. Parte de continuidade, né?
e ter continuidade no negócio, parte de monitoramento aí. Então, acho que é basicamente isso aí. Show, muito bacana, cara. Uma ótima introdução de vocês sobre o que que é a área, o que que é o departamento. E aí, complementando ainda, né? Eu trabalhei com eles, né? Com vocês, no caso. E a gente tivemos a oportunidade de construir quase que juntos parte do SOC que existe hoje na empresa aí. Eu, como arquitetura, eu fazia o que o Felipe comentou no começo, né? Basicamente, o SOC ele depende de informação. Ou informação ativa de sistemas, ou mesmo informação fria, quente e fria, que seriam os logs, né? Que o Veides até comentou, trabalha com o momento, mas também você tem um passado, para você entender comportamento e tal. Então, tendo trabalhado com vocês, eu participei desse projeto de construir a arquitetura de SOC para construir o que vocês enxergam hoje, de certo modo. E aí que você comentou, não, é quase que impossível você pegar uma empresa hoje estabelecida, uma empresa grande, e monitorar tudo, porque é muita coisa, você nem sabe onde estão os logs, né? De repente tem coisa que nem tem o log, falando de sistemas lógicos, né? Sistemas. E quando a gente vai pro mundo físico, às vezes é até mais complicado. Que aí o Veides colocou a piada interna lá, né? O dia que a gente foi fazer uma apresentação e uma semana antes a catraca ficava aberta e eu fui coletando ali os crachás. Até que simplesmente eu tinha um monte de crachá na mão. Então qualquer pessoa que distribuísse o crachá, ela ia ter acesso à empresa. Né? Ou mesmo ninguém ia mais conseguir entrar porque não ia ter crachá disponível para visitante, etc. Então são problemas, por exemplo, que só que não tem como monitorar. Não tem como assim, né? Até possível, mas é muito mais difícil. Sem uma câmera, sem um sistema ali de biometria, né? Para mudar essa lógica aí, enfim. Mas acho que vocês colocaram muito bem esse começo aí e complementando aí pra galera que tá ouvindo a gente, é literalmente isso. Para você conseguir monitorar a sua empresa, você precisa ter informações sobre ela e sobre o que você quer monitorar. A menos que seja câmera. Câmera você tá olhando um vídeo ao vivo. Mas se você quer ver passado histórico, você tem que ter gravação. E aí por aí vai. Aí custa dinheiro, custa implementação e tal. Então não é tão simples assim. Bom, legal, vocês deram uma introduzida bem bacana. Aí agora eu vou para uma outra pergunta, para um outro tema. Imagina que Vamos imaginar que a gente tem vários sistemas numa empresa, tá? Sistemas para o meu e-commerce, APIs que meus parceiros consomem, sistemas back-office interno, etc, etc. E eu não tenho um SOC. Eu quero criar um SOC, eu quero começar a colocar um SOC na minha empresa, eu quero começar a ter monitoramento. Eu coloco tudo de uma vez, eu coloco só a cabecinha. Qual seria o... Como diria Jack Stripador, por partes, né? Por parte. Qual seria essa visão, assim? É o meu e-commerce primeiro? É o meu sistema interno primeiro? Como que eu defino isso? O que vocês acham? Eu acho que você tem que partir da premissa de começando com o monitoramento dos principais sistemas, né? Os sistemas core da empresa, aquilo que é o core do seu negócio mesmo, que é importante para sua empresa, né? Então, não adianta também você começar a bombar de log lá, ser um CIEM, né? Um sistema CIEM, um centralizador de logos, que seja, para você ter essa visibilidade. Não adianta você começar a imputar um monte de informação lá, sendo que você não vai conseguir começar a criar o monitoramento, começar a ver os padrões de entendimento, né, desses logs. Então, você falou bem aí, acho que é muito interessante fazer essa parte faseada. Aí vai colocando os sistemas principais, vai vendo o que te traz de informação, o que você pode fazer com aquela informação, né? Para aí sim você ir colocando no ambiente aos poucos, né? Acho que é isso, né, Veitos? Mais ou menos nessa linha, né? Acho que ele falou bem, é questão do planejamento. Então, planejar o que é o mais importante para o negócio, o que tem que ser monitorado agora. Então, por fase, definir o core, depois você vai distribuindo, criando monitoramento, criando o tipo de alerta que você precisa mais crítico, sempre mais crítico, mais informativo, e definir o que é realmente importante. E assim, é um trabalho que não acaba. O problema é que se você cria, tem esse escopo que você tem que fazer, você vai começando a criar log, vai começando a criar uma defesa, aí você tem que pensar no endpoint, tem que pensar nas pessoas, tem que pensar o que fazer com aqueles logs, vai chegar aquele bruto, aquele raw, né? E você, putz, isso aqui no planejamento era importante, agora não é mais, nem faz mais sentido. Então é um trabalho muito vivo. Então a criação ela demanda tempo, planejamento e estrutura. Você deixa algumas pessoas com caixinhas, né, que é o que a gente fala. Então esse cara aqui vai cuidar mais de ciência, esse cara aqui mais de endpoint, de proteção de endpoint, esse aqui mais de server, por exemplo, tá? E aí tem a questão de UEF, eu posso colocar, eu quero proteger aquele site, eu quero... Então, enfim, você vai definir alguns parâmetros, alguma segurança de perímetro, ou como você quer fazer a sua defesa primeiro, para depois você
e ampliando para o resto da empresa. A ideia, se desse, monitorar tudo, mas para isso também tem NOC, tem outros departamentos, tem outros. E o que for de ameaça, opa, isso aqui eu tenho que considerar ameaça. Isso aqui é monitoramento de NOC, isso aqui é pro SOC. Separar bem isso aí. Para não ficar Tá. um É. X tudo, né? Faz de tudo. Não, entendi. Então, pelo que vocês falaram, seria mais ou menos eu pegar o que, que é mais risco ou mais importante para a empresa. Normalmente o que é mais importante, consequentemente, acaba tendo mais É, risco, né? Porque se tem der mais risco. problema, é mais importante para mim. Não necessariamente ele está mais exposto, né? Vamos pensar assim. Então seria classificar ou, né, dividir esses sistemas ou setores, etc., para eu fazer esse monitoramento. Aí o Felipe falou e o Veides complementou. De eu enxergar o que, que eu quero monitorar. Tá bom, eu tenho um site com e-commerce e eu tenho APIs com parceiros, por exemplo. Então eu tenho que monitorar se os meus parceiros estão. Aliás, o consumo das minhas APIs, por exemplo, e até o tráfego do meu site. Eu sei que, por exemplo, por dia o meu site tem 100 mil pessoas. Por dia. Não é isso numa hora. Então, se você que tiver. O meu tráfego está acessando. Imagina, eu tô vendo um gráfico ali, né? Então, se 100 mil bateu em uma hora, falou, opa, tem um problema. Tem muita gente acessando ao mesmo tempo. Não é um comportamento normal. O Veides falou, né? De passado e tal. Então, eu sei que numa semana comum, o meu tráfego é alto durante a semana, horários específicos. E fim de semana, horários específicos, é menor esse tráfego, chega até a cair. Mas, num dia comum, se eu sei que eu tenho dado histórico e esse dado tá diferente demais, né, esse gráfico disparou, opa, tem um problema. E aí é o que você falou, é o reativo, aliás, é um pouquinho do ao vivo com reativo, né? Você viu que mudou o comportamento, porque você tem dado histórico para entender isso, e você tá vendo aquilo em tempo real. E aí, a segunda pergunta agora. Parte do trabalho, então, olhou esse comportamento diferente, com base nos logs, painéis, informações que tenham, não importa qual sistema, etc, etc. O que você faz? Você tem que ligar para alguém? Você tem que apertar um botão? Como é a atividade, entendeu? Uhum. A gente pode linkar, né, nessa parte de. Você falou muito bem, essa saída do padrão, né? Qualquer comportamento anormal ali no ambiente que a gente está acostumado a visualizar, né? Através de logs e dashboards, enfim. Tem N maneiras aí de atuação, né? Cada caso é um caso aí específico, mas pode ser que a gente identifique um IP malicioso, que a gente fez uma análise nele, seja no sandbox da vida, né? Que esse IP aí já teve alguns ataques de outra empresa, aí já seria uma medida de bloco mesmo, sem o que fazer, direto. Agora pode ser que ele esteja afetando somente um sistema específico, né? Então a gente pode entrar entrar em contato com o mantenedor, lá, o administrador desse sistema na empresa, né? Falar, olha, a gente está com um comportamento anormal, faz sentido, não faz sentido? Porque às vezes realmente pode ser fora do padrão, mas aí a gente trabalha com bastante falso positivo, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado, às vezes, em tomar uma ação sem antes conhecer e realmente analisar esse evento, né? Pode ser Então que seja um evento realmente verdadeiro ali. seria então a área de negócio, vamos falar assim, tá conectada com vocês até, né? Não só Muito, muito. tecnicamente. Pra você saber se aquilo é um Uhum. comportamento anormal ou não. Porque eu ouvi uma analogia uma vez, vocês vão lembrar, de que o SOC é como se fosse um painel do carro. Ele vai Sim. piscar luzinhas ali pra você falar, opa, tem um problema aqui. Só que você não Uhum. é eletromecânico ou mecânico. Então você vai ver a luzinha e Perfeito. falar, opa, eu sei onde está um problema, mas eu tenho que levar no mecânico. Ou eu sei onde está o problema, eu posso parar no posto de gasolina e encher o meu pneu, porque é um problema que eu posso resolver. É o que você falou. Se é um IP específico em alguma situação, eu posso ir lá dar o bloco na ferramenta que você sabe que você faz isso. Agora, se está consumindo demais uma API, um site, o tráfego aumentou e tal, pô, vou lá falar com o time de negócio, de vendas, sei lá quem, dependendo da empresa, para ver se isso é um comportamento normal ou não, ou se vocês devem tomar uma ação ou não, ou se não, cara, já é um problema pior, sabe Deus o que tem que fazer, né? E aí é trabalhar 4, 6 mãos aí, que você falou, tem que estar cara de negócio junto, que senão não funcionaria muito bem, né? Exatamente. Aí cai nesses Sempre estar casos de ciente, ter, né? de ter o falso positivo, né? Então, a gente trabalha muito com isso, então a gente tem que saber separar o que que é falso positivo, o que que não é, considerando que tudo é incidente pra gente. Pra gente é incidente até o momento que a gente chega na área e visualiza se isso realmente é ou não é. Tá. Por isso que é muito Até mesmo a importante ter esse tratativa. alinhamento aí. Até mesmo a tratativa é um falso positivo, mas como é que eu cheguei naquilo? Então eu analisei o log, dependendo do caso, baixei um pacote PCAP lá, analisei esse pacote de tráfego de IP, o que aconteceu naquela rede, como chegou, putz, tá anômalo. Identificar por que tá anômalo, por causa disso, por causa daquilo, que área que é,
Ah, não, eu realmente fiz um acesso lá, eu tô fazendo um upload de 20 gigas. Ah, eu não, fiz um download massivo aqui de 50 gigas de não sei o que. Tá bom. Ah, por que tá batendo tanto no site? Ah, o anúncio, tava fazendo anúncio lá num programa de TV, naquele horário, mas geralmente assim, um anúncio, uma coisa que vai gerar muito tráfego, a gente costuma saber antes. Então tem que ter esse alinhamento. Quando não tem, aí você vai começar a correr atrás de alguma coisa que já deveria saber. Então tem que estar alinhado. Nós temos que conversar muito com as outras áreas. Só que uma área conversa com todo mundo, cara. Conversa com o povo de vendas, conversa com o povo Não, de com o marketing que você desenvolvimento, comentou com agora, né? Vai ter uma marketing. campanha na TV. Cara, avisa o Exato. dia porque o tráfego vai aumentar, pra não gerar falso positivo pra vocês, por exemplo, né? Imagina, o negócio subiu lá absurdo, até entender de onde tá vindo. Tá vindo do Brasil inteiro. Porque, fez uma propaganda, sei lá, na TV Globinho, não sei. Entendeu? Foi extinta a TV Globinho. Aí, não, por quê? Daquele horário, eu não sabia. Como assim você não sabia? Então é bom, nós temos que estar antenados. Pra evitar esse tipo de problema, pra evitar essa corrida à toa, porque é tempo, tudo é tempo. Tá. Nós temos, além do SOC, não trabalha só com vou explodir incidente, vou explodir incidente. A gente trabalha com planejamento de outras coisas, de implantação de ferramentas, de teste, de POC. Então, surgiu uma coisa nova no mercado. Putz, faz sentido? Faz, é legal. Vamos testar? Vamos. Conversa, abre RFC, testa. Então, a gente trabalha com isso além do resposta a acidentes. Além do padrão de um SOC de monitoramento, de alerta, enfim. Porque o SOC, eu acho que eu tô entendendo que ele é parte de um blue team, ele é parte do time de defesa. Certo? Exatamente, Você precisa exatamente. saber você precisa saber o que tá acontecendo para você se defender, ou você deve ter barreiras de proteção. Por exemplo, você tem um firewall que bloqueia o tráfego de uma rede para outra em portas específicas, por exemplo, ou simplesmente bloqueia. E aí se você tem essa regra, você consegue ter um monitoramento para isso. Fala, ó, se alguém tentar acessar tal protocolo, tal porta, XPTO de tal rede, tem que me piscar uma luzinha aqui para mim. Porque alguém está tentando fazer algo que já é definido que não deveria fazer. E aí é o reativo, mas você fala, pô, você já tem uma barreira de proteção e eu tô sendo avisado, eu tenho que olhar, ok, minha primeira linha de defesa já resolveu, mas eu tenho que estar de olho, porque tem alguém tentando. E é aquela história, segurança é igual aquele velho ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O cara que tá tentando fazer um ataque, ele vai conseguir. Às vezes ele tá descobrindo onde tá aberto. Então, pô, Exato. barrei aqui, opa, aqui eu passei. E é isso só que ele tem. Você tem uma camada de defesa que você foi alertado antes, você fala, opa, estão tentando fazer alguma coisa. E aí o Felipe colocou, né? Pode ser um falso positivo, pode ser alguém novo na empresa que tentou usar tal coisa e não deveria, ok. Ou não, cara, é um IP estranho, que veio depois de um executável que alguém baixou. Então você já tem que ter um monitoramento lá do antivírus, por exemplo. De e-mail, etc. Olha as camadas que vai passando pra galera que tá ouvindo a gente aí, né? A gente fala, cara, segurança não tem bala de prata, né? Se tivesse, não ia precisar tanta gente trabalhando assim. Mas olha o tanto de camada que vai passando até você falar, porra, cara, tem um ataque ou é só um falso positivo. Nesse exemplo mesmo, né? Entrou um funcionário novo que tentou acessar um recurso que não deveria, ok. Agora não, entrou um exe no e-mail que um usuário específico bateu e tá tentando acessar um protocolo, sei lá, um ransomware, um vírus para pagar dados, sei lá. Que tá batendo num protocolo específico, comunicando num site que não deveria. Então, não é só o monitoramento de entrada também, né? A questão de saída. O que tá saindo da minha rede? Que é um pouquinho do que o Felipe falou, o Veides complementou, né? É o tempo real, com dado histórico, mas assim, qual é o meu contexto de negócio? As pessoas têm que sair para a internet? Não tem? É qualquer site? Então você tem essa, como é que eu posso dizer? Essa construção mesmo do seu painel do carro ali, vamos dizer assim, do que você vai olhar. O painel do carro, por exemplo, não tem sensor, pelo menos os carros que eu tive, né? Não tem sensor se o vidro tá aberto ou não. Porque ele acaba sendo, de certo modo, irrelevante. Agora, Modesto, pô, né? não, eu não tive Lamborghini, vai que a Lamborghini tem sensor se o vidro tá aberto. Mas eu digo assim, o que é relevante? Pô, a bateria do carro, o motor do carro, a pressão do pneu, né? Algumas coisas assim, são críticas pro negócio, né? Pro negócio carro ali, vamos dizer assim. Bom, legal, vocês colocaram bem. Quer complementar alguma coisa aí nesse tema? É, Posso fazer perguntas? Eu acho que acho que assim, assim, não pode pode ser falar, Lex. negligente. Não pode ser negligente, porque talvez algumas pessoas vendo de fora podem pensar assim que é fácil, é só olhar alerta, tratar. Mas às É vezes só se a ler pessoa log, é só ler log. é só ler log, né? Só. Mas se a pessoa, digamos assim, eu vi um alerta lá que é uma tentativa de ataque. Bloqueou a ferramenta ali, caguei, né? De novo, caguei. Você falou bem, é insistência. A pessoa que está atacando, né? A pessoa vai continuar atacando se. Peraí, bloqueou, mas eu continuo atacando aquele mesmo IP. Então meu IP tá válido, vou continuar atacando aquele mesmo IP. Consegui até chegar uma hora que passou.
Então você você tem que monitorar e ter também aquele feeling de eu preciso pensar que se essa pessoa está atacando e está insistindo naquele IP, vou bloquear IP? Então já é alguma coisa. Vou bloquear esse tipo de acesso, ou então até mesmo mudar processos. Um funcionário novo entrou e está acessando um banco de dados. Pô, mas o cara de marketing tem que estar acessando um banco de dados? Um servidor? Então a gente, olha, entendemos isso, verifica com a área, esse processo está errado, não deve começar assim. Então você muda o processo de várias áreas com isso também. Não, e Então, legal olha a importância do SOC. E você trouxe esse ponto aí que é legal entender que, assim, é um trabalho de arquitetura como um todo, porque eu imagino que redes pequenas, empresas pequenas não tenham, assim, o marketing vê isso, o financeiro vê aquilo e o TI vê aquilo. Agora, empresas grandes deveriam, né? O que você falou, cara, o cara do marketing tá se conectando no banco de dados direto com o usuário dele. Não faz sentido nenhum. Então ele não deveria, num trabalho de arquitetura, nem ter acesso, nem ter rota, né, vamos chamar assim, da máquina dele para chegar no banco de dados. Ele deveria nem saber o nome do banco de dados. Então fala, opa, tem alguma coisa estranha. É o funcionário mal intencionado, a gente cai aí pro mundo de fraude, de insider e tal. Ou eu tenho um problema às vezes maior. Ganhar a conta do cara, alguém de fora acessou a conta do cara, ou roubar o login dele, não sei. Então olha quantos braços aí de problema pode ser por um simples acesso, né? Um simples acesso indevido que você trouxe aí. O cara do marketing está acessando. Cara, peraí. E aí não é ser negligente, é o que você falou, não é ser negligente. Deixa eu entender por que isso está acontecendo, para ver se é um falso positivo, que o Felipe tinha falado aquela hora, ou se não, cara, temos um problema, e aí entender onde é esse problema. Por isso que eu perguntei aquela hora, o que vocês fazem quando tem um problema? Ele falou, cara, às vezes a gente faz o bloqueio, a gente faz isso e faz aquilo. Mas nem sempre. Pode ser que você precise do time de infraestrutura, pode ser que você precise do time de DBA, né, de banco de dados, pode ser que você precise do dono do sistema, pode ser que você precise do cara de gestão de acesso, por conta do login do funcionário ter vazado, alguma coisa assim, e inclusive até chegar, de repente, no funcionário, se for o caso. Se a gente entender que não é uma fraude, porque se for fraude, não precisa nem falar com o cara, é só lançar a granadinha e sair correndo, né? Exatamente. Eu queria até exemplificar um pouquinho aí, que até vocês falaram dessa questão do SOC, nessa questão do Blue Team. Acho que começou, né, lá no começo, começou muito com essa sigla SOC, né, porque basicamente era questão de monitoramento mesmo de eventos de segurança, né. O pessoal até acabava confundindo um pouquinho, né, com NOC, né, SOC, NOC, só que NOC é assim, NOC é monitoramento da disponibilidade, né, dos recursos. Já o SOC é a parte de monitoramento dos eventos de insegurança, né. Então até que eu falei a questão da evolução dessa área, né, até começou a surgir essas áreas aí, Blue Team, até o Purple Team agora, que é uma mistura aí de Blue Team com Red Team, né? O Red Team é o pessoal que faz o ataque, né? Achar brechas na empresa. E aí surgiu o Blue Team aí, essa denominação, porque está envolvido o SOC, né? Nessa área de Blue Team, mas também está envolvido outras coisas, como um threat hunting, por exemplo, caçar algumas ameaças aí que estão rolando no mundo, né? Tem um framework aí que está sendo muito utilizado pela equipe de SOC, Blue Team, que é do Mitre Attack, né? Que são técnicas aí, uma base de dados, né? Com umas técnicas que são utilizadas hoje no mundo de ataque. Então, com base nessa base de conhecimento, você consegue prever e até identificar um ataque que está rolando no momento. Então, acho que é a constante evolução, né? Vai mudar, hoje é Blue Team, daqui a um ano vai ser outro nome, porque vai aparecer novas funções, novas metodologias de ataque e defesa, né? Então... Não, cara, você colocou esse ponto muito foda, tipo... Então, assim, o SOC não é ficar esperando um log acontecer, porque se não estiverem usando o sistema não vai ter log, vocês vão ficar lá parados olhando pra tela sem fazer nada, né? É tipo assim, cara... Você mencionou o threat hunting, é tipo, cara, deixa eu ver se não tem um problema aqui, porque se eu não tenho monitoria de tudo, eu não sei o que tá acontecendo, eu não conheço o ambiente às vezes. Como é que eu descubro? Eu vou esperar alguém me atacar pra saber se eu tenho um problema, se eu consigo responder a isso? Não, aí você falou, tem threat hunting e tal, vou criar uma técnica aqui pra apertar o botãozinho ali e ver se alguém me alerta. Puta, não alertou, então eu preciso saber disso, preciso entender isso. O que acontece se um vírus chega na rede? Vamos pôr um vírus aqui e ver? Né? Você falou sandbox, teste. O meu antivírus vai avisar só o usuário lá na máquina dele, ou eu vou ter um aviso no painel? Né? Ele vai bloquear, ou então ele vai deixar passar e vai me avisar? Qual que é a melhor definição? E, cara, esse ponto que você colocou foi fantástico, porque abre a mente até de quem tá, pessoal que tá ouvindo a gente quer entrar na área, etc, porra, então você tem um trabalho de pesquisa, um trabalho de desenvolvimento, não é ficar olhando pra log.
Às vezes você tem desenvolvimento de codar mesmo, implementar um parse. O Veides comentou no começo lá, fazer um parse de log, né? O log ele vem num formato que você nem precisa de tudo, por exemplo, você precisa de algumas informações. Então você tem um trabalho ali de desenvolvimento, de pegar esse log de um lugar, jogar para outro lugar e construir essas visões aí que é o que o pessoal vai ficar olhando. E aí o Veides até separou também lá. Você tem determinados times, né, pessoas. Então você tem um cara mais especialista de redes, talvez, um cara mais especialista de aplicação, para olhar logs e incidentes, né, ou alertas específicos para cada coisa, para o time poder atuar e ter uma melhor efetividade, vamos dizer assim, na defesa. Né? Perfeito, é isso aí. Não, perfeito foi, porque se eu tô falando, é perfeito. Falou, bom, legal. Falido, né? Não, legal, muito, muito, cara. Até aqui tá bacana demais. Vamos fazer uma outra pergunta. O que o desenvolvedor, na visão de vocês, e aí talvez seja pra gente exercitar um pouquinho. Imagina um cara que tá desenvolvendo um sistema, desenvolvendo software. Ele tem que ter essa visão de SOC, ou vocês de SOC tem que ter a visão do sistema novo que está sendo feito, do código. Vocês enxergam alguma coisa nesse sentido? Daria pra falar alguma coisa assim? O que vocês veem? Como vocês veem isso? Se é que vem. Acho que aí entra um mix também, né? Acho que as duas áreas, uma precisa da outra aí, né? Tanto a área de Blue Team que precisa saber o que tá sendo implementado novo, né? O que isso pode trazer de risco para a empresa, né? E assim como vocês assim de desenvolvimento podem precisar da nossa ajuda aí para, putz, será que isso aqui vale a pena a gente tá olhando, tá monitorando? Acho que entra um mix aí, cara, de uma ajuda mútua aí. Eu acho que seria, sei lá, pegar um projeto de software e juntar todo mundo literalmente no projeto. Porque normalmente o que acontece? É área de negócio e desenvolvedor. E acabou aí. Não tem infra, não tem segurança, né? Então, fazendo a pergunta já com a resposta na cabeça. Perfeito. Seria tal time de segurança, e aí seja SOC, ou vamos falar de segurança de modo geral. E, cara, desde lá que o software for pensado, já falar, cara, precisamos de tal log do servidor, do código, etc. Porque vai dar insumo pro SOC, pro monitoramento, o dia que der algum problema, ou se der algum problema. E até pro desenvolvedor, às vezes ele precisa debugar a aplicação, entender o erro que está acontecendo. E logs ajudariam muito, às vezes o time de segurança ajuda muito, porque teve essa conversa, teve essa integração, né? Mas eu diria que para ter um mundo perfeito seria do começo, e não deixa pegar os legados para fazer, porque dá muito mais trabalho, né? Exatamente. Você compreender desde o início, né, como é que funciona de cabo a rabo essa aplicação, né? Até pro contexto de negócio, né? O quão crítica, você falou, puta, ela é crítica. Pô, então, cara, tem que entrar no monitoramento. O próprio log, se a gente for avançar um pouquinho pra LGPD e tudo mais, o log não pode ter usuário e senha no log, né? Olha, usuário ABC, 123 tá tentando logar. O IP do cara, usuário e senha. Igual eu já vi em alguns cenários por aí. Os caras... o próprio desenvolvedor, ele logava o payload inteiro da aplicação. Então, quem tinha acesso ao log? O desenvolvedor, infraestrutura, segurança e qualquer um que tivesse acesso a esses ambientes. Então, também é um problema, se você for analisar, como é que o SOC monitoraria isso? Né? Tá coletando log e tem informação sensível no log. Não sei, tem ferramenta que faz isso? Seria um trabalho manual? O que você acha, Veides? Dá pra fazer isso? É um trabalho de formiguinha? É o caos? Fudeu? É um trabalho de formiguinha, cara, porque vem tudo... Vem só joga, ó. É o que temos hoje. Então, você tem como SOC, como segurança, você tem um trabalho também de conscientizar as áreas, de como deveriam fazer o trabalho. A questão é como você é visto. Você é visto como um carrasco, quer mudar todo o processo, o legado da empresa, ou quem tem um pouco mais de mente mais aberta, você entender que, ó, não quero acabar com o seu trabalho, eu quero que você melhore para a gente não ter problema. Então, às vezes o banco de dados está lá, o cara tá mandando tudo aberto com dados de cartão de crédito. Precisa ter todo o código do cartão de crédito nos logs? Eu não preciso. Aí esse negócio fica armazenado por algum motivo, razão, circunstância, vaza. Vai vazar tudo. Então é um risco enorme. Então você tem que passar tem que ser transparente no que está acontecendo. Ou no que pode acontecer. E enfatizar bem, olha, o risco é esse. E é tudo isso. Para que até mude o processo. A questão do desenvolvimento de alguma aplicação. Mostrar quais serão os possíveis problemas. E onde pode ter erros, se possível. Se der para trabalhar junto. E olha, coloca segurança no código. Fecha essa porta. Não deixa tudo aberto.
Que às vezes você vai entrar alguma coisa num site, você explora atacando por qualquer outra porta, tá aberto. Põe uma Tá. porta, qualquer porta alta e vai, e funciona, entendeu? Não, mas tinha que ter só 80 e 443. Então tem essas coisas fora de ambiente de firewall, né? Fora disso aí. Na aplicação que você já poderia fazer. Tá, bacana. Eu acho que foi, cara, bem esclarecedor nesse ponto aí. Mudando um pouquinho de rumo aqui da conversa, o que que vocês acham, né? Ou como é isso dentro de um time de SOC, assim? O que que o profissional de SOC precisa ter? Ele precisa saber programar, ele precisa saber rede, ele precisa saber, o que que ele precisa saber, o que que ele precisa estudar para ele entrar num SOC? Porque quando a gente fala SOC, né? Comentou até agora, a gente tá claro isso para mim que é multidisciplinar. Você não tem um cara que, ele sabe ver log do Firewall. Dependendo do nível da empresa, você até tem um SOC grande que vai ter um cara só para isso, de repente. Mas vamos pensar numa empresa menor e tal. O cara ele precisa saber o que especificamente, o que ele precisa estudar, o que vocês estudaram para chegar até onde vocês estão e tal. Eu queria um pouquinho dessa visão aí do profissional de segurança, mas especificamente para SOC. Eu comecei com a parte de infraestrutura, assim, eu trabalhei bastante tempo com essa área, né, parte de redes. Então, cara, essa área me deu um norte muito grande para atuar com a parte de SOC, segurança, de Blue Team, porque você tem que entender bastante de como funcionam as aplicações, de como funciona um firewall numa rede, como é que é a parte de roteamento, o que é um NAT, o que pode estar exposto num ambiente de firewall, de roteador, de switch. É, eu acredito que vai te ajudar muito. Você não precisa ser o expert em redes, né? Mesmo porque são duas áreas distintas, né? A parte de redes, a parte de segurança. Embora algumas empresas até deixem isso como uma área única, né? Eu acho que bem complicado quando é nesse formato. Porque eu acredito que uma área ajuda a outra e complementa a outra. São conhecimentos diferentes. Eu acho que a área de programação é muito importante, sim, também. Principalmente uma linguagem Python aí, né? Que é uma linguagem que muito utilizada aí nesse mundo. Você conhecer um exploit, você conhecer um script aí de que você possa automatizar alguma rotina dentro do SOC, né? Porque a gente não vai trabalhar só com a parte manual, né? A parte de automatização aí vai ser muito importante aí para auxiliar no trabalho. Afinal, tem empresas aí que não vai contratar 10 analistas de SOC para ficar monitorando e atuando na empresa. A empresa vai querer 3 analistas e vai querer que o resto vai ser tudo automatizado, né? Que a gente vai tratar só aquela parte nobre mesmo, aquela parte que focar em threat hunting, como a gente comentou aqui, a parte de análise de vulnerabilidade. Então, acho que conhecer um pouco de tudo é bem importante para essa área, assim. Acho que principalmente a parte de redes e infra aí. Não sei se vocês concordam comigo. Acho que você falou Boa. bem aí. Acho que assim, tanto SOC como segurança, quando a gente fala de SOC tem muito log. Você precisa entender redes. Tem muita coisa vindo de fora e mesmo que você não mexa com um switch, um roteador, ou até mesmo com um firewall, você só precisa saber como está chegando o negócio, como está esse tráfego, como são esses bits. Então, se você tem noção de redes, eu digo uma noção boa. Não sei se é expert, como o Felipe falou, né, complementando aí, mas tem uma boa noção, tá? Um bom curso de redes, um bom entendimento de redes é importante. Assim como infraestrutura, vou colocar a parte de hardware. Você precisa saber o que é a diferença entre um monitor, entre uma placa-mãe, uma placa de rede, placa de vídeo. Isso aí é mais para uma arquitetura. Você precisa saber a arquitetura computacional. Porque se você vai mexer a parte de redes ou ataque, seja lá como for, você precisa saber como chega. A camada OSI, a famosa camada OSI, desde a quando chegou da aplicação, foi descendo isso aí para baixo nível, você precisa de saber disso. Então, assim, estrutura, infraestrutura e redes estão lado a lado. Aí tem a questão também de programação, como ele disse, o Python. Python é uma das mais fáceis de se aprender e entender um pouco de lógica. Aí não vou falar só lógica de programação, mas lógica, porque a gente trata muito com como está acontecendo aquele negócio. Então a gente tem que entender como foi o ataque. E aí puxando da lógica como pode ter sido esse ataque, junta também com uma programação, não precisa ser um desenvolvedor, mas entender um Exato. pouco de lógica, como funciona. E o Python, no caso, uma linguagem de programação, mesmo que seja alguma mais, você se acha mais simples, para automatização, para criação de scripts. E também tem a parte se entenda como funciona o ataque. Você não precisa ser um pen tester, não precisa ser um red team total, mas saber como funciona o ataque. Entender como funciona aquele ataque, quando teve aquele MS-017, né, do WannaCry. Como que foi esse cara? Então, eu estou protegido?
Então faz um teste de invasão, tente ter esse conhecimento de como funciona o ataque. É o que a gente faz constantemente. A gente está sempre lendo como funciona o ataque, como foi o ataque da Enel, como foi o ataque, né, de algumas outras empresas, da Localiza, da Hertz, perdão, da Hertz. Ah, mas como foi? Putz, foi dessa forma. Pô, atacou dessa forma. Dá pra fazer um teste? Localiza? Acho que foi comprado, uma comprou a outra, enfim. Essas coisas aí de carro. Então é muito importante. Que você falou, realmente. Engraçado que a Localiza sofreu ataque, como é que ela não localizou o hacker, né? Paz. Isso que tem rastreamento, né? Mas cara... Exatamente. A parte de ataque, assim... A parte de conhecer o ataque é muito importante para a defesa, né? Como é que você vai montar um planejamento, montar uma estrutura de defesa se você não sabe o que está acontecendo do lado de lá, né? É aquela história você não faz ideia. É aquela história do instalei um alarme aqui em casa. Todo dia ele dispara. Putz, é mau contato, né? O sensor tá com problema e tal. Se você não arrumar isso, não resolver o seu monitoramento, o dia que alguém invadir mesmo e pular a sua casa, pra você é um falso positivo. E o cara já foi, roubou, levou, você não viu. Então você tem. O próprio monitoramento ele tem que ter um ajuste fino pra as coisas acontecerem de um modo real, né? O alarme disparar de fato quando ele é pra disparar, etc. Pro time poder atuar de uma forma mais eficaz, né? Senão, e aí o que você falou, conhecer o ataque. Puta, cara, eu pus um alarme aqui, mas é um alarme, sei lá, de presença, não sei o que. Não faz sentido ele disparar essa hora, porque é impossível entrar aqui essa hora. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, até a lógica que você quis dizer é essa, né? Pô, cara, eu tô eu tô aqui no topo do World Trade Center. Não tem como o cara subir aqui escalando. Não dispararia esse alarme. Alguma coisa nesse sentido pra você saber, cara, não, é um ataque, é um problema, eu preciso olhar. Ou, putz, cara, não, é um falso positivo. Às vezes até na lógica você já conseguir matar o problema, vamos dizer assim, né? Mas sendo responsável e não negligente, que foi o que você colocou um pouquinho anteriormente aí, né? Exato. Então, bom, bacana. Só falar uma coisa sobre essa questão de começar na área, né? Então, assim, como a gente falou, você não precisa ser um expert em tudo, mas ter uma base e um pouco, principalmente em infra, vai te ajudar bastante a iniciar na carreira, né? Então, eu sugeria você começar, as pessoas que estão ouvindo aí, começar como SOC mesmo, ali no começo, você entender o que é um log, entender as principais ferramentas, né, de um analista de SOC, que é o CIEM, você entender o que é uma vulnerabilidade, o que é uma gestão, né? Porque a gente fala muito de análise de vulnerabilidade, mas hoje tem muito a questão da gestão, né? Não basta você identificar qual que é a vulnerabilidade e você não fazer essa tratativa, não encaminhar mostrar para as outras áreas aí o que tem de vulnerável no seu ambiente, como corrigir, né? Até para a área responsável, porque às vezes você só identificou o problema como segurança, mas a história do carro lá, você não é o mecânico, você vai levar no mecânico para ele resolver como especialista. Exatamente. Então, acho que é uma área bem bacana, tá crescendo bastante. Bom, não preciso nem falar, né, cara, de quanto que ataque tá rolando no mundo. Então, as empresas precisam de pessoas que defendam, que ajudam a empresa a não ser vítimas aí desses ataques e, se for, ter um plano bacana aí pra ser menos impactado possível, né? Ter um plano de resposta a incidentes, né? É um tema aí pra outro episódio aí. Você ia falar alguma coisa, Veides? Não, é bem isso que ele falou mesmo. Tem que entender, quem está começando na área, aprenda sobre a arquitetura computacional. É bits e bytes, aquele negocinho de início mesmo. O que é um HD, diferença de um SATA para SSD, essas coisas assim básicas da arquitetura computacional. Depois você continua com redes, se for seguir um caminho assim, por exemplo. Então você vai arquitetura computacional, redes, lógica, aí você aprende depois de lógica, continuando com programação. Com isso, com essa bagagem, você vai conseguir entender um log, você vai conseguir entender como que chegou aquele ataque. Veio da Rússia um negócio. Mas como que aquele negócio, IP, não sei o que é isso. Não, como que chegou? Legal, partiu dessa forma, numa placa de rede que saiu por um cabo, foi pro sinal de rádio, e aí por diante. É o que você falou, cara, assim, o log ele já tá ali, já tem um monte de informação. Até a informação já diz tudo. Mas se você não souber interpretar aquilo, tá bom, é um IP, é um método, get, post, é do IPX, é a hora tal, é o caminho tal. Se você não souber interpretar isso, o que é isso, aí pra saber isso, você precisa ter um pouquinho base de rede, internet, conceito, porque o log já tá te dando a informação. Cara, é o IP, tal hora, fez tal coisa. Já tá ali, já tá respondido no log. Mas você precisa entender aquilo, num contexto de negócio e técnico, para falar, cara, isso é um problema ou não é, um comportamento normal ou não é.
ler o log por si só, as ferramentas já leem, né? Mas interpretar ele de uma forma que traga essa visão de segurança, porra, é um problema ou não é? É o diferencial e é o que vocês colocaram aí. Estudar esses pontos pro cara chegar nesse nível, né? De entender uma informação se ela pode ser um problema ou não, um risco ou não, né? É isso aí. Bacana. Aí, trazendo um pouquinho pro lado mais técnico, o que vocês usam no dia a dia de ferramenta? É o Word, Excel, é o OpenOffice? LibreOffice. Olha, não podemos descartar esses caras também, viu? Não dá pra descartar não, O viu? Notepad da vida. Eu queria saber isso. O que vocês usam de ferramenta? Vocês abrem a ferramenta do hacker lá e invade o sistema, tela preta? Como é que é? Explica um pouquinho pra mim. Eu acho que as principais ferramentas aí que ajuda bastante a gente é o Cien, lógico, eu acho que é a ferramenta principal aí. É o centralizador de logs, né, que você vai receber as informações dos seus ativos, dos seus ambientes. Só um complemento aí pra galera que tá ouvindo. O CIEM é SIEM, Security Information Event Management. Mas continue, Felipe. Perfeito. Bonito, viu? Ó. Aquele complemento expert, né? Então, Sim. a gente tem a ferramenta de IPS, né, que é para identificar eventos aí no ambiente, fazer bloqueios, fazer monitoramento. A ferramenta IDS, né, que é a ferramenta de prevenção e detecção. Podemos citar o Endpoint Protection também. Endpoint Protection. A grosso modo, Endpoint Protection a gente pode colocar como um antivírus, por exemplo, tá? Antivírus, Aí anti-spam. E quando a gente fala endpoint, você pode acrescentar um mobile, você pode colocar aí a máquina, um notebook, pode colocar tudo que for o equipamento final, tá, gente? No geral, um tablet Endpoint, seria então, é o que o usuário da empresa está utilizando ali, né? que o usuário está utilizando. Não Tá. comparar, endpoint é só computador, não. Também pode ser mobile, pode ser ferramenta, pode ser no geral. Você tem que ter proteção desse tipo, tá? Que é o padrão e tem que ter e tem que estar atualizado. Podemos citar também o Sandbox, que é uma ferramenta muito primordial para nossa área. Como até o Vedes comentou, às vezes a gente identifica algum log, algum monitoramento anormal ali no Fire, a gente precisa baixar o PCAP, o arquivo, né, para analisar esse pacote, por exemplo, no Wireshark da vida. Então uma ferramenta de Sandbox auxilia a gente aí também a abrir algum arquivo que a gente julga ser malicioso, que algum usuário até encaminha para essa área falando, putz, recebi e-mail tal aqui, você poderia ver se é um e-mail malicioso? Então a gente não vai abrir aquele arquivo na nossa máquina, óbvio, né? A gente vai abrir num ambiente controlado, um ambiente sandbox, né, que a gente chama. Um ambiente que não propagaria esse vírus. Até tem umas ferramentas aí free, que via web, que você joga lá o arquivo, ele já tem toda uma base de dados lá que os usuários vão inputando dia a dia lá. Então, muito dos arquivos hoje você já consegue identificar nesses sistemas aí. Claro que vão ter ataques mais robustos, ataques mais direcionados aí, que vão ser mais difíceis de identificação, né? Vai precisar fazer toda uma análise, aí isso aí pode levar até dias numa análise de incidente, né? Mas acho que essas ferramentas aí, não sei se vocês lembram mais alguma que a gente possa Anti-spam pontuar. também. Anti-spam, né? Treinamento de spam. Quando fala anti-spam, hoje é muito mais complexo, não é só o anti-spam que chega lá o e-mail e acabou. Você tem toda uma tratativa, você pode automatizar alguns eventos que chegam já para responder diretamente para o usuário. Chegou daquela forma, já responde, que é malicioso, enquanto está acontecendo uma investigação para a própria ferramenta, ou você, se for algo mais crítico, você entender o que está acontecendo, como o Felipe falou, baixar no Sandbox, abrir aquele arquivo, e quando você baixa no Sandbox, ver como ele está acontecendo, todas as chamadas que ele está fazendo para sites, para IPs diferentes, ou processo da máquina, de repente está criptografando sua máquina inteira. Pode ser com antivírus, sua ferramenta de proteção. Ou proteja, pode. Mas assim, não corremos o risco. Vamos abrir no ambiente controlado, ver o que acontece e reportar. Também tem questão de saber fazer um relatório. Que além de tudo que o SOC faz, também tem a questão de reportar. Se você pega algum incidente, alguma coisa mais crítica, você tem que saber reportar aquilo. Como aconteceu aquilo? Ou então, eu identifiquei uma vulnerabilidade na empresa. Como é que eu vou explorar essa vulnerabilidade? Eu posso explorar dessa forma. Então, corrijam. Porque com esse relatório aqui, ela pode ser explorada. Né? Então, Podemos citar o WAF também, né? O WAF também é uma ferramenta Application para Firewall, isso. monitorar ataque de DDoS, por exemplo.
Pelo que vocês colocaram, então, eu preciso ser milionário para ter tudo isso de ferramenta, né, na minha empresa, porque é muita coisa. Mas olha, open. exatamente, Muita coisa mas eu vou open. te falar, exatamente, tem muita ferramenta open e ferramenta boa aí, até pegando o gancho do Cien, aí, que você comentou, o Cien, cara, tem uma ferramenta chamada ELK, que está sendo amplamente utilizada aí no mercado, é uma ferramenta free muito robusta, que é bem implementada aí, ele bate de frente e dependendo até ganha dessas ferramentas aí que são absurdas de cara, né? Elasticsearch, para quem tá ouvindo aí, cara, uma saída muito boa, inclusive. Aliás, se eu não me engano, eles desenvolveram um módulo agora específico de Cien, que dá pra você atualizar e fazer coisas específicas para segurança. Antes ele era só um banco de dados, um coletor de log e um painel, né? Mas agora acho que tem uns módulos específicos para security e tal, parece que ficou... ele sempre evoluiu essa ferramenta aí, tá bem bacana mesmo. Não, legal, eu perguntei Firewall, assim... a empresa ela pode usar um PFSense, que é gratuito. Você pode usar a versão community, né, comunidade, pegar e implantar você mesmo, ou até os mesmos apaga, mas você tem muitas opções gratuitas de ferramentas na internet. Inclusive Não, até entendi. sandbox mesmo. E a pergunta foi assim, para as empresas, as pessoas que estão ouvindo aí, um SOC, um time de defesa, né, uma camada de defesa, você precisa ter ferramentas. Você não vai contratar um monte de gente para ficar olhando um monte de coisa, é loucura. Mas eu queria colocar assim, cara, o que o analista de SOC precisa na mão dele? Um bom analista, né? É lógico, automação, um painel, visual, tal, um monte de coisa, isso vai ajudar a performar o trabalho e tudo mais. Mas um analista de SOC, se ele tem a lógica que o Veides comentou, de ataque, né, como é que as coisas funcionam, o fundamento de computação, e um TXT, né, um notepad na máquina, e o log para ele analisar, tá resolvido o trabalho dele. Lógico que para ele ler um arquivo de log, ele vai passar horas. Se ele parsear aquilo numa ferramenta visual, o próprio LK faz isso, ele vai ter um ganho muito grande. Mas eu ia falar assim, cara, eu discordo, não precisa de nada disso, só precisa do TXT na máquina. mas eu falei, não, vou colocar da forma mais bonita para ficar bonitinho. Mas é isso, né? O cara ele precisa ter o log da informação que ele quer analisar e saber analisar ela lendo o log, simples assim. Perfeito, e tem um processo bem definido. Não adianta também você ter milhares de ferramentas e você não saber fazer o bom uso dela, né? É que você falou no começo lá, pega log de tudo que é sistema, de tudo que é lugar, joga tudo lá e, cara, você não sabe nem o que mais e acaba te complicando mais ainda, né? E tem muito aquela questão de muita gente gosta de dashboard, né? Dashboard. Cara, só que a gente sabe que dashboard ninguém fica olhando o dashboard, cara. Então... Dashboard. Não adianta você jogar um monte de log, eu quero ver log da tiazinha do café. Vou colocar. Porque alguém te pediu. Não vai colocar coisa toda, tá? O log de DDoS na máquina do café, né? É importante, hein? É importante, hein? Não, um log é assim, quando sai o café? Acabou de sair. Opa, esse é importante. Agora, todo mundo tá usando café, máquina de café. Também não. Mas na verdade, o DDoS, assim, uma pessoa usou, já tá com DDoS. Ele só faz um café por vez, né? Então tem essa. E quando faz, hein? Dependendo da máquina. Quando ele não dá bug... Quando faz, né? Bom, bem quando colocado. Faz, vixi. Bom, caminhando pro final, então, a gente tá quase uma hora já aqui falando. Deu pra introduzir bastante, a cabecinha passou, foi o restante do caule, aí chegou até na base agora, quando o pessoal começou a falar de ferramentas e tal. Até a parte do que o profissional precisa ter, né? E bem bacana isso. Uma pergunta pra gente caminhar pro final já agora. Profissional de SOC, ganha bem? Polêmica, essa é polêmica, hein? Olha, tem várias vertentes, né? Se a gente falar só de monitoramento SOC, realmente para você começar, realmente você não vai ter altos salários, né? Mas a profissão de Blue Team mesmo, que já englobando SOC e outras áreas aí, que você já vai ter mais experiência com essa parte de SOC, a parte de gestão de vulnerabilidade, aí você consegue ter um salário bacana, assim, cara. É tudo questão de evolução, né? E até a parte de arquitetura, você falou, pô, tu construiu uma automatização, né? Uma visão, você tem uma implementação de ferramentas ali, né? Sim, é uma área que tá bem visada, tá bem... como é que eu posso dizer? Tá bem valorizada. Tá em alta. Tá em alta. Então, é uma área promissora aí. Tem que ser paciente, porque às vezes está começando como segurança, e geralmente o profissional de segurança não é um profissional que acabou de entrar. Acabei de ingressar aqui, acabei de fazer um curso lá numa escola de informática e entrei num SOC. Você não vai acontecer isso contigo. O profissional de segurança, no geral, já tem uma bagagem de infra, tem uma bagagem de rede, tem uma bagagem de suporte técnico também, que no geralzão, depois ele entra para segurança. O que pode ser injusto no começo eu vi uma pessoa lá de uma outra área que ganha mais do que eu. Tá menos tempo do que eu, ganha mais do que eu. Acabei de entrar na segurança, por exemplo. E você ganha menos. Só que assim,
nesse começo. Cada pessoa vai ficar um tempo ali, naquele cargo, e dificilmente vai subir para outras coisas diferentes. E só que tem um monte de coisa. Então tem a parte de Blue Team, tem a parte de Red Team, Purple Team, mesmo que o Felipe comentou. Você pode seguir para uma parte mais de redes, mais de DevSecOps, mais só de vulnerabilidade. Isso falando só de SOC, tá? E tem N vertentes, fora da questão de segurança da informação. A sua responsabilidade faz jus ao seu salário. Porque uma pessoa de segurança conhece muita coisa da empresa inteira. Então, sabe de muitas áreas. Então, você tem a questão da sua ética. Quanto vale o seu trabalho? Porque olha o que a gente falou do SOC. Quanta coisa a gente faz no SOC. E Então, é quanta justo falar que eu informação ganho vocês têm acesso, né? Você tem acesso a informação quanta sigilosa, informação se você você for tem. ver, né? Logs Exato. com informação sigilosa de sistemas, etc. Então você tem uma questão de autoproteção também, né? Né? E as grandes empresas hoje elas estão montando essa estrutura, né? Uma área de segurança que tem a área de Red Team ali para fazer a identificação de ataques, fazer uma POC de um exploit, né? No ambiente. A história do encontrar os erros e os problemas antes dos hackers, né? Eu Antes tô dos pagando pra hackers, né? galera. Exatamente. Exato. Exatamente. Eu Aí acho que tem o questão Blue de Team salário. a equipe de Blue Team para fazer essa defesa. Então é muito legal essa interação que os dois times têm, né? As empresas colocam, agora estão colocando o Purple Team aí, que é um Blue Team que faz tudo também. Então, E vou dizer, vai vou aparecer, dizer né? e digo É. mais, tem o Yellow Team, E Yellow Team. o Orange Team e o Green Team. Vai lá no meu canal do YouTube e procura lá o arco-íris de segurança. Olha aí. É verdade, tem muito mesmo. A questão do salário, complementando o que vocês já disseram, eu acho que faz jus ao salário, porque assim, você pode ganhar bem, pode ganhar razoável, mas você não vai ganhar pouco, porque se pensar bem, a gente não para de estudar, a gente não para de ver coisas. Então não é uma área que você fez uma faculdade, por exemplo, e vai ficar naquilo. Não tem atualização, vai ter um curso ou outro lá. Não é, você estuda o tempo todo. Por favor, Detalhe, não tem faculdade de SOC, né? Não tem um Não curso tem de SOC, faculdade de tem SOC. um pedaço ou outro, uma coisa ou não outra dá que vai ideia. construindo sua Não dá ideia carreira. que vão querer criar. Mas é Por que verdade, não? tem Por curso que não, de por que não segurança. vocês criam um curso aí de SOC? É uma faculdade, tem que ser uma Olha faculdade, né? Não, Só não que da computação. necessariamente. Só que Só que da computação. o Felipe é o rei dos trocadilhos, o nome do curso dele ia ser só que aqui. Só que aqui. Só que aqui. Não, legal, gente. Só para não estender muito, a gente define aqui mais ou menos 1 hora e tal, já estamos chegando pro final. Então, um resumo, né? Episódio 31 aí deve ser Cops Podcast. Você ouviu sobre SOC, né? Como é monitorar tudo que tem na empresa. Então a gente falou desde do que a área faz, o que o departamento faz, responsabilidades, o analista, ferramentas que ele trabalha, o que ele precisa ter de conhecimento, integração com outras áreas, né? Que vocês comentaram bastante, a área de negócio, a própria área de TI, etc. E pegou aí um gancho aqui pra gente fazer uns outros episódios, de repente falar de SOC só pra prevenção, SOC interno. Saca? Tipo, cara, como é que eu previno fraudes? Como é que eu não quero ficar olhando pra fora. Pra fora tá o meu NOC resolve, minha ferramenta resolve. E dentro de casa? As pessoas que têm acesso e podem fazer as coisas. O que elas estão fazendo? Porque muita gente vê segurança como um problema. Não um problema, mas assim, pô, os caras estão vendo tudo. Eu não posso mandar uma mensagem, eu não posso baixar um arquivo. Estão vendo tudo, né? E tem aquela... Porra, o cara não tá vendo pra... Lógico, você tem empresas que tem compliance, leis, etc, etc. Que o cara não pode mesmo ver algumas coisas. Ou acessar algumas coisas e tal. Mas é assim, cara, o time do SOC, eu tenho falado que segurança é os vingadores da TI, porque só chamam segurança depois que deu merda. Então, os vingadores só chegam depois que deu merda, né? Vem aqui resolver. Mas a gente tá tentando mudar isso. De cara, não, vamos começar a fazer proativo. Entender os problemas antes deles acontecerem, achar os problemas antes de que o meu hacker ache, o meu concorrente ache, para que eu me previna dentro de casa. Que o Felipe colocou bem lá, threat hunting, etc. O próprio Red Team faz isso, né? E a ideia é achar os problemas mesmo, para trabalhar as equipes e construir uma camada de defesa muito mais robusta, né? Então é isso. Quero que despeçam-se aí dos ouvintes e telespectadores e afins. Cara, muito bom o bate-papo aí com vocês. Obrigado aí pelo convite, Cássio. Muito legal. Trazer um pouquinho de informações sobre a nossa área aí, né? Que é um mundaréu de informações. Você até falou bem, a gente pode marcar 5 vídeos, 10 vídeos diferentes aí, focar em apenas uma função específica, né, da área. Mas bacana, cara. Quem tiver interesse em entrar nessa área aí, tenho certeza que vai gostar bastante e não vai querer sair mais. Boa.
agradecer aí a vocês, esse bate-papo, ao convite, Cássio, podcast. Realmente tem muita coisa no SOC, não é só olhar log e acabou. Tem, como diz o Felipe aí, tem muita coisa, engloba muita área, muito conhecimento, e você não para de estudar. Então, se você gosta de desafio, SOC é a sua área. Acho que é a melhor definição possível, assim, tem desafio o tempo todo, tem leitura, tem atualizações, assim, e a questão da ética, né? O que você guarda, o que você tem que evitar expor. Você sabe de tanta coisa que, cara, você não para muito vivo, só que é muito vivo. Então, pro geral aí, muito obrigado por esse momento. Valeu, Cássio, tamo junto. Quer mandar um beijo? Espera Beijo aí. pra minha mãe, beijo pra Xuxa. Beijo pra minha mãe, beijo pro meu pai, beijo pra Xuxa. Beijo pro Barbezani. Beijo, Barbezani. Ó aqui, ó, Barbezani. Então é isso aí, pessoal. Episódio 31 do DevSecOps Podcast. O Rodrigo não tá aqui hoje, eu sou o Cássio Pereira. Felipe Alves. Marcos Veides. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Falou. Valeu, galerinha. Até mais.